Programa Prazer em Viver. A consciência é o caminho. Oferecimento Croten, tinta mineral sustentável, mais que um produto, um conceito. E hoje nós vamos começar o programa Prazer em Viver, a Consciência é o Caminho, com o som energizante, mas também que nos centra, que é desse bol tibetano, feito com 7 tipos de metais. Então existe toda uma ciência tibetana para que esse som saia. Uma hora eu falo sobre isso para vocês. Mas muito bom dia! Bem-vindos ao programa Prazer em Viver, a Consciência é o Caminho, aqui na SCC SBT, gravando direto de Florianópolis. E também eu fiz uma viagem à Índia, então hoje o programa está muito especial, porque a gente vai falar como é que nós podemos ampliar a consciência de tudo. Muita gente fala, mas o que é ampliar a consciência? O que é enxergar melhor? Pois é, eu e os meus amigos aqui durante o nosso programa, a gente vai falar só sobre isso. Então vamos lá. Bom, e vocês estão vendo aqui que eu tô sentada numa postura, mostrar um pouquinho meus joelhinhos aqui para você. Tem gente que fala, ué, como é que consegue ficar sentada assim? Vou mostrar uma técnica que, aliás, é de uma meditação tibetana também, ou budista, né? Eles usam esse banquinho que é super simples. Quando a gente senta, fica bem gostoso de meditar. Para a gente meditar, precisa estar com a consciência ampliada, né? Com vontade de realmente enxergar dentro, isso que é ampliar a consciência, e precisa estar com a coluna reta, né? A nossa coluna é uma das formas energéticas da gente conseguir deixar esse fluxo de energia subir para que a gente tenha facilidade de enxergar o que eu vou falar para vocês hoje. Então, muitas técnicas, respiração, né? Existem os pranayamas, que quando você consegue respirar com as 2 narinas e segura uma, inspira, segura, solta com a outra, inspira, segura, solta. Tem muitos pranayamas, também tem um que esse nos leva para o estado meditativo muito legal, que é só você apertar a barriga que faz... Esse estado que você consegue chegar com 40 respirações dessa, nos levam também a ampliar a consciência. Então, hoje eu estou aqui num ambiente super legal, com coisas da Índia, aqui eu trouxe da Tailândia, esse eu trouxe do Nepal. E por que eu falo sobre isso? Porque a Ásia, como eu acabei de voltar de lá, a Ásia, ela nos orienta mais para que nós possamos ir para dentro. Gente, porque a maior parte de nós passa o tempo todo pensando no fora, né? No corpo físico, na nossa casa, no que a gente vai comer, e nós esquecemos de ir para o que realmente interessa, que é esse autoconhecimento, esse se voltar para quem realmente nós somos em essência. Então, ampliar a consciência sobre as coisas é nós começarmos a olhar para as coisas não como se fosse algo natural, normal, ou não tenho nada a ver com isso, então, porque aconteceu algo lá em outro país, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou distante daquele meu parente, então a gente está desconectado. Não existe desconexão no universo. Está tudo conectado, está tudo em sintonia. Então, quando a gente quer ampliar a nossa forma de enxergar a vida, nós precisamos conhecer algumas leis do universo. E existem leis, né, que elas atuam se a gente conhece ou não essas leis.
Você pode dizer, mas será que essas leis são para todo mundo? Diferem de religião para religião? Não, aqui a gente não trata de religião, mas a gente trata da essência. Então, lá na Índia, eu estive lá, né, agora, lá na Índia, eles até não cuidam tanto da parte externa e muita gente fala assim, eu não gosto de ir para a Índia porque lá é muito sujo ou tem muita pobreza. Lá é muito difícil ter violência, é muito difícil ter assalto, roubo. Por quê? Porque as pessoas não olham para o outro com um olhar externo de inveja. O outro tem e eu não tenho, o outro conseguiu e eu não consegui. Eles não olham para o externo, eles olham a história deles. O que eles fizeram para criar aquilo que eles têm na vida deles. Então, por exemplo, um Brahmane lá ensinou assim para mim. Um karma, Simone, não começa com uma ação, né? Então, karma é o que a gente tem de retorno daquilo que a gente plantou. Então, se você plantou batata, vai nascer batata, não vai nascer outra coisa. Então, tudo que a gente tem na nossa vida foi plantado anteriormente. Não só pelas nossas ações, porque a gente falava assim, se eu fui agressiva com alguém, em um determinado momento essa agressividade vai voltar para mim. E vai, né? Se eu roubei o dinheiro de alguém, em determinado momento, eu vou perder dinheiro num outro lugar. Essas leis, né, que fazem com que a gente acorde para a realidade espiritual, é que a gente tem que olhar. Então, existe uma realidade que é a realidade impermanente, que é a realidade permanente, que é a realidade espiritual. Então, quando a gente fala assim, o que eu posso fazer para o meu ter um karma bom? A primeira coisa é tudo que você for fazer com uma pureza de coração. Então, se você fala assim, eu quero ter um carro, mas eu não tenho dinheiro para ter um carro. Como é que eu vou fazer? Vou roubar o carro ali do meu vizinho. Ou vou roubar um carro na rua, vou roubar um banco, vou dar um golpe em alguém. Eu posso conseguir um dinheiro fazendo isso, né? Mas isso vai gerar para mim agora ou no futuro, ou inclusive para minha família, vai gerar problemas para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, porque a vida sempre vai buscar um equilíbrio. Agora, se eu sei, eu tenho desejo, sim, é importante ter desejo, quero ter desejo de comprar um carro. E você vai na pureza desse desejo de comprar algo, ou de ter um relacionamento, ou de conseguir uma profissão que você queira, ou de comprar uma casa, ou de cuidar da sua saúde. Qualquer coisa que você vá fazer, tenha uma intenção pura, que foi o que esse Brahmane me ensinou. Não adianta só a gente ter uma ação boa se você não tem uma intenção pura. Então, gente, ampliar a nossa visão sobre as coisas é saber que o mundo externo é uma projeção do que nós temos no nosso coração. Se a gente tem algo no nosso coração que ainda está em desequilíbrio, ainda não é puro, isso vai se manifestar do lado de fora. Então, é só você olhar, analisar. Vou contar uma história que aconteceu comigo na viagem. Então, durante a viagem, a gente visitou vários lugares sagrados e a gente foi visitar um lugar que era o túmulo do Aurobindo, que é um mestre. E quando eu fui entrar nesse lugar, começou a chover muito. E eu corri para não pegar chuva e escorreguei próximo ao túmulo, porque na hora que eu entrei, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, eu não queria visitar um túmulo. Veio essa questão na minha cabeça e estava molhado o chão, eu escorreguei, caí e quebrei o dedinho do pé, porque meu corpo foi todo segurado pelo meu dedinho. Na hora meu dedinho inchou, eu dei um grito, depois eu comecei a chorar porque doeu, mas eu fui refletir. Eu falei, por que eu atraí isso para mim? Justo num túmulo de um mestre. Que isso? Eu, com o meu conhecimento, eu sei que quando a gente quebra algum pedaço do corpo ou quando a gente se machuca, é porque tem uma dor que não saiu. E aí, justo num túmulo, eu lembrei
da morte do meu pai, que foi há pouco tempo atrás. E eu talvez ainda não tivesse terminado esse luto, vivido totalmente esse luto ou totalmente essa dor. Então eu tive oportunidade de perceber isso, de não ver as coisas como algo, tava escorregando e foi assim, podia ter acontecido com qualquer uma. Não, aconteceu comigo. Então, gente, o que eu falo e daí meu dedo começou a melhorar. Por quê? Porque o motivo que eu me machuquei veio à tona, eu tenho consciência, me curo, então eu amplio o olhar sobre tudo o que acontece na minha vida e isso faz grande diferença. Então, eu tenho muitas coisas no YouTube, no Instagram, muitos vídeos, tenho os meus amigos aqui do programa que vão ajudar você a aprender a como olhar para as coisas que te acontecem, saindo do papel de vítima, saindo do papel do acaso, mas ampliando o seu olhar realmente para a sua vida. Você pode evoluir. A gente veio nessa vida não para comer, beber, procriar, né, e dormir. A gente veio para evoluir. Então, aprenda a ter consciência sobre as coisas. Ter uma visão ampla, de grandes distâncias, ver o horizonte, traz muita saúde mental e emocional, muito mais do que a gente imagina. Porque a gente passa a perceber o mundo, a vida, com muito mais possibilidades, com mais espaço, com mais chance de se movimentar dentro da vida. E o que acontece quando na prática, na nossa casa ou no nosso apartamento, nós temos um prédio bem à nossa frente. Sabe, aqueles bem aqui, quase dá para fazer um brinde com o seu vizinho? O que acontece é que dá um efeito exatamente contrário disso, de limitação, de estreitamento. E além desse efeito, o que acontece é que tende-se a fechar mais a cortina para ter privacidade. E isso também impede que a luz do dia, que o sol entre, que é extremamente saudável. Então, o que a gente pode fazer, se realmente essa é a sua condição? O que você poderia fazer? No caso da cortina, é você usar uma cortina que seja fina e clara, né? Você pode usar um forro também, mas que você tenha a possibilidade durante o dia de usar só essa parte da frente. Então você vai ter uma privacidade e ao mesmo tempo a luz natural vai entrar dentro da sua casa, o que é extremamente benéfico. E quanto aos efeitos anteriores que eu comentei, o que pode ser feito é você usar imagens da natureza para contrapor o efeito rígido, estéril das paredes, dos prédios. E de preferência que essas imagens da natureza tenham profundidade. Isso vai ser ainda mais benéfico. Vejam que interessante. Eu estou falando de uma ação externa, material, física, para gerar um efeito interno, um efeito emocional, inconsciente, claro, mas que faz grande diferença, principalmente porque hoje em dia muita gente mora em lugares assim. Então aproveite essa dica e se você quiser saber mais, entra nas minhas redes sociais, que lá eu falo sobre todos esses assuntos. E essas dicas preciosas vocês podem se aprofundar através das redes sociais da Arlete Menegatti. Então sigam a Arlete nas redes sociais. E a Arlete que fala de medicina do ambiente, a gente fala de sustentabilidade. Cuidar da natureza está mais próximo de nós do que a gente imagina, gente. Então a gente fala aqui da Croten, que tem tinta mineral, ecotinta, a tinta amiga do meio ambiente, que todos nós devemos usar na nossa casa. Afinal, a natureza também depende das nossas escolhas. E agora a gente vai ouvir o Dr. Adailton também falando como é que a gente pode ampliar a nossa consciência. É com você, Dr. Adailton. Ampliar o olhar
sobre a vida, sobre os acontecimentos, sobre as pessoas, sobre si mesmo. Eu vou contar uma parábola para você que o Hellinger contou. Um caminhante estava caminhando num lugar deserto, ele estava um sol quente, ele não tinha água, ele foi ficando cansado, e ele ficou imaginando, nossa, se eu encontrasse uma casa onde tivesse alguém ali que pudesse me dar uma água, seria maravilhoso. De repente ele avista uma casa com um jardim, um homem mexendo no jardim, ele chegando perto, ele fala, não, mas ele está trabalhando no jardim, eu vou atrapalhar, aí se eu pedir alguma coisa para ele não me der, não vai ficar bom para mim, eu vou seguir adiante. E a pessoa que estava lá falou, olha, um caminhão, um andarilho, será que seria tão legal se ele parasse aqui para a gente conversar, a gente podia beber alguma coisa, ele ficar aqui e pernoitar, a gente ficaria amigos, mas será, eu acho que ele está tão ocupado, ele está com pressa, ele não vai parar. E o peregrino segue o caminho dele. E mais adiante, depois quase no limite das forças dele, ele encontra uma outra casa com outra pessoa ali no jardim mexendo na casa dela também, e ele fala, não, agora eu vou falar com esse. E esse falou assim, não, estou torcendo para esse peregrino não vir falar comigo que eu não estou afim. E ele chega perto e fala, olha, eu estou andando há muito tempo, estou sem água, você tem um pouco de água para me dar? Aí o habitante ali, da casa, fala, tá bom, vai, meio contrariado, vai lá e pega água e senta. E eles começam a conversar, e eles veem que tinham muitas coisas em comum, e o sol vai se pondo, chega a noite, eles continuam conversando, chega as estrelas, a lua, e eles trocam ideias. Querido, querida, essa é a vida. A gente perde muitas oportunidades por medo do que as pessoas vão pensar. A Bíblia diz, a flecha lançada, palavra falada e oportunidade perdida não volta atrás. Aproveite as oportunidades que você tem. Se você tem uma família, pessoas com quem você vive, viva a sua presença. Quando você estiver com seus filhos, não fica com o celular. Quando você estiver com seu companheiro, sua companheira, fica presente. Olhe nos olhos e fale, eu te amo. Seu pai e sua mãe estão vivos. Senta na frente deles, peça para eles contar histórias para vocês da infância, de como você era. Um dia você vai precisar muito disso. Não deixe o tempo passar. Não deixe a vida passar sem você expandir. Porque a expansão do olhar sobre tudo vem da sabedoria. Mas o que precede a sabedoria é a humildade. E humildade vem de humus, terra. Você não ficar nas suas ideias imaginárias, criando opiniões, o que os outros vão pensar de você, por exemplo. Então, a pessoa humilde, ela não é pobre, ela não é com poucos recursos, não, ela é muito boa e as pessoas falam, tal pessoa é humilde. Ninguém quer ser humilde, mas humilde é uma qualidade básica da sabedoria da vida e para ampliar o seu olhar. Então, procure, você está se julgando muito melhor que os outros em algum lugar? Procure ajuda, busque o seu lugar, fique você mesmo, seu lugar simples, diante do Criador, vivendo o bem maior que você tem, que é a sua vida, ampliando o seu olhar, a sua sabedoria sobre tudo. Obrigada, doutora Adailton Meira. Ele é super meu amigo. Esses dias uma pessoa me perguntou, Simone, estou com um problema. Eu falei, liga para a doutora Adailton, agenda uma consulta, porque além dele ser um médico excelente, né, tecnicamente falando, ele também tem esse conhecimento mais amplo que vai te ajudar a você realmente buscar uma cura, não só física, mas também interna, emocional, espiritual. Então, um grande beijo, doutora Adailton. E eu vou falar agora com a Lucila da RAI do Turismo, nesse quadro Lugares Sagrados. Aliás, eu agradeço muito eles, porque essa viagem que eu fiz, esse grupo que eu levei, não é, para a Índia, para o sul e para o norte da Índia, todo o roteiro, toda a segurança, todos os hotéis, os guias. Gente, imagina uma viagem que foi perfeita e, além disso, surpreendente. Então, é importante você viajar com uma empresa, como é o caso da RAI, operadora de turismo, que vai te dar todo esse suporte e, principalmente, também ela tem, né, toda essa visão
espiritual também das viagens. Então vamos ver o que tem hoje no quadro Lugares Sagrados. Olá, Simone! Olá, vocês, ouvintes, você que está nos assistindo. E o Natal tá aí, né, gente? E sempre há motivos para presentear. E nada mais impactante do que uma viagem que você pode programar com antecedência para o ano que vem. E para você que quer voltar às origens, que tal a Alemanha? Marcada pelos contrastes entre o moderno e o histórico, aquelas cidades lindas de Frankfurt, Berlim, lindo Berlim, amei lá, Munique, que guardam assim muitos tesouros. E nas proximidades da capital da Baviera fica Neuschwanstein. É um castelo, gente, assim lindo, que parece ter saído do conto de fadas, que inspirou assim o Walt Disney na criação do Castelo da Cinderela. A rota romântica, passando por cidades medievais, vinhedos, castelos, tudo muito lindo. E a gente pode combinar a sua viagem à Alemanha com outros países ao redor. Eu voltei de uma viagem agora da Tailândia e Camboja, um grupo de brasileiros, e foi assim sensacional. E uma coisa que me inspirou muito, achei assim fantástico, foi um filho, né, acompanhando a mãe já de idade, e ele estava lá em todos os momentos, ajudando, sendo gentil, carinhoso. E eu vi que isso só trouxe assim uma aproximação ainda mais no relacionamento deles. Pense nisso você também. Presenteie seu pai, a sua mãe e viajem com carinho, tenha bons momentos inesquecíveis, experiências maravilhosas. Porque é isso que a gente leva da vida, né? Entre em contato com nossa equipe para saber mais ou com seu agente de viagem. É só entrar aqui no QR Code para ter mais informações. Então, na dica de leitura de hoje, aliás, nessa época de Natal, presente, eu vou falar das cartas sistêmicas. Então, não tem coisa mais gostosa do que a gente ganhar um presente de Natal com algo que vai te ajudar para sempre. Então, por exemplo, saberes sistêmicos para mães. Como utilizar? Pense em um tema, uma situação, retire uma carta aleatoriamente. A carta vai te trazer uma reflexão para a sua vida. Deixe as palavras descansarem em você e abra o seu coração para a riqueza do aprendizado. Então, todo o projeto das cartas sistêmicas, dos saberes sistêmicos, ele veio justo para te ajudar quando você está num momento que você fala, meu Deus, não sei o que fazer, sabe? Ou eu quero uma mensagem para o dia de hoje. Você meditou, quero uma mensagem para o dia de hoje. Então, por exemplo, pelo Pai, o mundo. No olhar sistêmico, é o pai que mostra o novo, ensina sobre as novas possibilidades, transmite a energia de ir para a vida, para o desconhecido e inexplorado. A falta do pai implica em falta de liderança e força profissional, falta de coragem para enfrentar o mundo. Reflita sobre a sua força e o seu lugar no mundo. Falta alguma coisa? Experimente abrir seu coração para o seu pai, tendo-o conhecido ou não. Deixe que tudo o que ele é ou foi te toque. O bom e o ruim, o fácil e o difícil. Liberte-o de todas as suas expectativas infantis e diga, papai, eu tomo você como meu pai e você pode me tomar como sua filha. Obrigada pela vida. Tome o seu pai e se abra para sua força e capacidade profissional. Então, uma dica que você pode, super simples, ter na sua vida, mas que muda tudo, gente, tudo. Então, tem saberes sistêmicos na vida amorosa, que também serve para quando você está vivendo ou não vivendo nenhum relacionamento, né? Então, comprometa-se com o melhor da vida, escolha um ato de amor, foco e maturidade, te desperta a viver a plenitude de uma experiência, dando e recebendo o melhor, é uma energia consciente.
Então, quando você escolhe alguém, o seu coração tem que estar por inteiro numa relação amorosa. Imediatamente se faz presente a energia de abundância. Você está ali de coração, corpo e alma disponível para ver no ser amado e desfrutar ao máximo do potencial que esse encontro tem a oferecer. E mais dicas. Também tem saberes sistêmicos para uma vida mais leve. Saberes sistêmicos para a prosperidade. Gente, então são oportunidades maravilhosas que você tem de ter um presente legal, tanto para você, se presenteie com essas cartas sistêmicas, mas também para dar aí de amigo secreto ou para dar para os seus familiares. Então, são pílulas de consciência que vai poder mudar a sua vida. E o nosso programa Prazer em Viver está chegando ao fim, mas a gente continua nas redes sociais, tanto eu quanto os meus amigos aqui do programa. Então, agradeço a todos vocês e a gente se encontra nas lives, nos cursos, nos vídeos e nos encontramos nessa outra frequência de viver com prazer. Um grande beijo, gente, excelente semana e até o próximo domingo. Programa Prazer em Viver. A consciência é o caminho. Oferecimento Croten, tinta mineral sustentável, mais que um produto, um conceito.